nossa aula de número 4, da segunda série do ensino médio, a formação do Estado brasileiro, período regencial 2. Como eu sempre lembro no início da aula, quando a gente divide a história do Brasil, a gente fala de Brasil português, que é o período colonial, onde não existe um Estado brasileiro, existe um Estado português que está administrando a colônia de Portugal, que era o Brasil. E todo o período colonial a gente chama de Brasil português. E aí começa a formação do Estado brasileiro com a independência em 1822. E esse período de formação do Estado brasileiro vai até 1840, né, que é o período que o Estado brasileiro ainda está bastante conturbado, está em formação, está em um período embrionário, né, ou seja, muito conturbado, muito bagunçado, muitas disputas. A gente sabe que o período do primeiro reinado vai só até 1831, quando Dom Pedro abdica e volta para Portugal para disputar o trono português. Aí já está uma contradição, né? O rei, o imperador do Brasil, vai embora para disputar o trono de outro país, né? Que era a nossa metrópole. E aí ele abdica em nome do seu filho, que na época tinha 5 anos, não poderia tomar posse do trono, e aí inicia-se um período de regências, onde regentes governam até que o príncipe tenha idade para tomar posse, né? E a gente vai ver que esse período se encerra em 1840 de forma abrupta. Por quê? Porque é preciso que tenha um golpe de Estado, que é o golpe da maioridade, para que o príncipe tomasse posse, porque não estava tranquilo. E eles só dão esse golpe exatamente para manter o regime, porque estava aí possibilitando até que houvesse independências pelo Brasil, e se isso não acontecesse, talvez hoje o Brasil não fosse, né, todo esse território. A gente poderia ter um outro país lá no Nordeste, um outro país no Norte, um outro país lá no Sul, né? Um exemplo é a província Cisplatina, que era do Brasil, né? Eles conseguiram vencer a guerra contra o Brasil e se tornou o que é hoje o Uruguai. Não é, era brasileiro, era do território português, né? E deixou de ser. Então, esse período regencial vai continuar essa característica de ser bastante conturbado. Tanto o primeiro reinado quanto o período regencial vão ser bastante conturbados. E dentro do período regencial, porque não havia uma legitimidade no poder. A gente viu que esse período é separado em duas fases, né? De 31 até 37 vai ser o avanço liberal. E aí, após a saída de Feijó, né, que foi o que fez a regência Una e que não era muito querido, o padre Feijó, quando ele abandona também, ele abdica por questões de saúde, né, mas não explica muito bem, e aí começa a regência de Araújo Lima. É um período que a gente chama de regresso conservador, ou seja, conservadores são aqueles que querem que o Brasil se comporte enquanto colônia, são aqueles que querem um poder centralizado, que não deixam, né, que as províncias tenham autonomia. Então a gente vai ter nesse período aí um regresso conservador. Então, e é por isso que os liberais são os liberais que vão dar o golpe da maioridade em 1840, para frear esse regresso conservador que foi de 37 a 40. Então, né, as regências a gente também divide. De 31 a 37, avanço liberal. De 37 para 40, regresso conservador, que é encerrado aí com o golpe da maioridade. É assim mesmo que a gente fala, golpe da maioridade, porque Dom Pedro II não tinha a maioridade ainda. Então, né, foi antecipada a maioridade do imperador, por quê? Para haver legitimidade no poder. Já que o Brasil era um império, quem tem que governar é o imperador, não são regentes. Nessa fase do regresso conservador, formaram-se duas novas forças políticas: os progressistas
E os regressistas, né? A gente viu que lá na primeira fase eram quatro grupos, né? Tinham lá os conservadores, os liberais exaltados, os liberais moderados e tinha o povão que não contava muito, não. As reivindicações do povo, né, não eram atendidas, né? Então eles não participavam da política institucional, né, de ter cargo, de votar, de participar. Eles, né, tinham que fazer manifesto, fazer barulho, né? Era dessa forma que o povo participava. Mas quem participava de fato eram os conservadores, liberais exaltados e liberais moderados. É, então, aqui nessa nova fase, nós vamos ter dois grupos: progressistas e regressistas. Progressistas são criadores do Partido Liberal, defendiam a continuidade da descentralização política iniciada durante o avanço liberal. Foi o que eu acabei de citar. Falei que eles queriam, né, a descentralização, ou seja, poderes para as províncias. Já os regressistas não, queriam o poder centralizado. Então, os regressistas deram origem a um partido conservador e desejavam o retorno da centralização que havia sido conquistada ali no avanço liberal de 31 a 37. Ou seja, a concentração do poder no Rio de Janeiro, na capital do Império. Então, essa disputa de províncias com poder centralizado, a gente percebe até hoje. Até hoje, se você for observar o Brasil atual, essa disputa entre poder centralizado e poder descentralizado acontece. Nós não temos aí hoje, né, usando sempre o exemplo aí da pandemia, né, como que as leis são usadas, quem que a gente deve obedecer, o presidente ou o governador, né? Então, nesse período aqui, né, a gente teve o entendimento de que quem organiza, né, a defesa é o governador. Por isso que existem as leis estaduais, né, os decretos estaduais em relação à pandemia, e gerou também, como havia essa controvérsia lá no período imperial, no início do período imperial, a hoje, né? Então, há um choque entre o poder centralizado do presidente e o poder dos governadores, né? E hoje a gente vê que o conservador é aquele que quer o poder centralizado, né? O presidente do Brasil é um político conservador, então ele quer o poder centralizado nele, né? E vai tentando minar o poder dos governadores, que seriam lá as províncias lá daquela época. Então, a história, ela vem mostrando os mesmos aspectos, né? Então, quem conhece a história consegue entender melhor esses aspectos, consegue entender o que cada um está querendo. Araújo Lima era regressista e passou a coordenar um recuo das medidas descentralizadoras de caráter federalista, incluídas pelo ato adicional na Constituição, que foi o ato adicional lá que fez que a regência una, ou regência trina, se transformasse em regência una. As propostas regressistas foram concretizadas na lei interpretativa do ato adicional, ou seja, ele pega a lei que foi criada naquele outro período e interpreta ela, que devolveu o poder à capital, consequentemente ao regente. Os progressistas reagiram para impedir novas medidas que pudessem consolidar os regressistas no poder. Defendiam a posse imediata do herdeiro do trono. Então, como eu citei agora há pouco, eles tinham que parar o regresso conservador, ou o progresso regressista, né? É até meio analógico, né? Mas parar com, né, esse caminho que estava sendo seguido, né? Eles tinham conquistado muitas coisas de 30 a 37 e estavam perdendo tudo. E aí eles falaram, vamos ter que parar, né? Ou a gente deixa, né, que haja revoluções, independências e vai fragmentando o país, ou a gente coloca logo o herdeiro no trono. E foi isso que eles optaram por fazer. E esse grupo, né, dentro desses, eles eram divididos, uns queriam uma coisa, outros queriam outra coisa, e um grupo, né, que defendiam a posse do herdeiro do trono eram chamados
maioristas, não que eles eram a maioria, maioristas porque eram aqueles que defendiam que fosse, né, determinada a maioridade do imperador para que ele tomasse posse de vez. Então, tratava-se de uma manobra política oposicionista aos regressistas, mas revestida de legitimidade, pois seus defensores, chamados maioristas, alegavam que somente o imperador poderia conduzir o país de volta à paz e à normalidade. Como eu venho frisado, esse período, tanto o primeiro reinado quanto o período das regências, foi um período muito conturbado, em que o Estado brasileiro estava ainda em formação. E para ter uma calma, né, para que não, porque quando um governo não é legítimo, quando há um questionamento em relação ao governo, a gente vai tendo esses momentos conturbados, né? Sempre vai ter quem questione. Então, eles precisavam de ter no governo alguém que simbolizasse a pátria. E quem que simbolizava a pátria e traria a unidade para a pátria seria o herdeiro do trono, né? Por mais que a história brasileira seja construída aí, dessa forma, da forma que Dom Pedro proclamou a independência, né? Ele, na verdade, ele passou uma rasteira nos movimentos de independência, né? Ele proclamando a independência. Mas, né? O imperador era aquele símbolo que necessitava para criar a unidade nacional. E foi isso que foi feito, e o resultado foi esse. Por quê? Com a posse de Dom Pedro II, nós vamos ter a consolidação do Estado brasileiro. O período de 1840 até 1889, que é o período do Segundo Reinado, que vai até 89, que quando acaba o Brasil Império, inicia o Brasil República, vai ser um período bastante estável, diferente desse período anterior, que foi bastante instável, né? Vão ter poucas revoltas, não é que não vai ter revolta nenhuma, mas vão ter poucas revoltas. O acontecimento de maior magnitude vai ser a Guerra do Paraguai, que vai ser contra um inimigo externo, né? Vai causar inúmeros problemas internos para o governo de Dom Pedro II. Né? Inclusive, a gente chama de início do fim a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi desastroso para o Brasil e também para o Paraguai, e também para os outros que participaram da guerra. Né? A Guerra do Paraguai foi um desastre para todos que participaram dela. Né? Mas o que eu quero dizer é que esse período, né, vai ser bastante tranquilo, entre aspas, lógico, né, para o Estado brasileiro. Vai ser um período de consolidação do Estado brasileiro. Não vão haver tantas revoltas, vai ser um período mais, né, tranquilo. E como que ele conseguiu essa tranquilidade? Né? Ele conseguiu, né, porque ele revezava no poder ali, tanto liberais quanto conservadores. Né? Ele tem essa tranquilidade de governar. Mas isso aí é assunto para outra aula, para nossa aula sobre o segundo reinado. Vamos falar aqui do final aqui do, do período regencial. Então, as manobras progressistas, né, que eram os liberais, culminaram com o golpe da maioridade, que levou o imperador a assumir o governo com 14 anos de idade. Então, vamos lembrar esses números? Ele se torna imperador com 5 anos, quando o, o pai dele abdica do trono em seu nome. Mas ele não toma posse do trono porque ele é de menor. A Constituição de 1824 dizia que regentes deveriam governar até que o imperador pudesse tomar posse. Ele deveria tomar posse com a maioridade, mas essa maioridade foi antecipada quando ele tinha 14 anos de idade. Então, a maioria de vocês, né, já seria imperador do Brasil, né? Com essa idade, né? Lógico, Dom Pedro, será que era um menino imaturo com 14 anos de idade? Poderia ser um pouco, mas ele era um menino que foi criado para ser imperador. Então, lógico que a cabeça dele não era a cabeça de qualquer garoto de 14 anos de idade daquela época. Então, e tanto é que ele foi bastante eficaz no governo no Brasil. Como a gente disse, como eu frisei, ele conseguiu consolidar o Estado brasileiro.
Lógico, temos as controvérsias, Dom Pedro II não aboliu a escravidão, vai manter a escravidão. E aí tem os porquês, né? Porque quem mantinha ele no poder era a elite agrária. Então ele não bateu de frente com a elite agrária, não abolindo a escravidão. Então não é que quando ele abole a escravidão, ou a escravidão é abolida, em 1888, em 1889 ele cai, né? Não tinha mais por que a família real estar no poder, né? Então ela estava no poder mais para manter a escravidão, né? Mas nós vamos ter uma série de aulas falando sobre isso dentro das aulas sobre o segundo reinado. Então, coroado, Dom Pedro II conseguiu manter o governo por quase meio século e pacificou as revoltas regenciais, anistiando muitos dos seus líderes. Ou seja, anistiar, dar perdão. Então, anistia é tipo assim, vamos começar do zero, vou dar anistia para todo mundo e agora vamos recomeçar. Então, anistia era necessária para iniciar revoltosos de ambos os lados, né? E aí ele consegue consolidar o Estado brasileiro. O clima de instabilidade provocada pela renúncia de Dom Pedro I em 1831 motivou inúmeras revoltas no Brasil, como já foi dito. Os regentes tiveram enormes dificuldades para contê-las. A Guarda Nacional, mais interessada em questões locais, não se mostrou efetiva na pacificação do Império. Dentre os principais conflitos ocorridos, pode destacar a Revolta dos Males, Cabanagem, né, que foi lá no norte, Revolta dos Males foi no Nordeste, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão. Imagina se cada revolta dessa, né, levasse a uma independência. Nós teríamos uma série de países vizinhos aí. Então, essas revoltas, né, com a posse de Dom Pedro II, elas vão ser diminuídas e vão fazer com que o Brasil, né, siga um período aí mais de calmaria e o Estado brasileiro vá se consolidando. Não que ele já esteja consolidado, né? Nós estamos consolidando o Estado brasileiro aos poucos. Hoje, o Estado brasileiro está num processo de consolidação, né? O Brasil ainda é um Estado jovem, né? É uma república jovem, né? Nós tivemos a proclamação da República em 1889, mas nós tivemos parênteses nessa república. Nós tivemos a ditadura do Estado Novo, depois tivemos a ditadura militar. Então, a democracia no Brasil ainda é muito frágil, estamos aprendendo ainda a viver de forma democrática, né? É o que nós observamos hoje. Qualquer um que olhe para a realidade hoje percebe que o Brasil ainda é um país que está consolidando a sua democracia, né? O Estado vem se consolidando de um lado, né? Democracia é uma coisa, Estado é outra. Né? Então, essa relação com o Estado de forma democrática, ela vem sendo consolidada aos poucos e vem sendo amadurecida aos poucos, né? Então, de 1988, né, que é a nossa atual Constituição, para cá, nós já tivemos 2 impeachments. Então, é um período muito curto, né, para 2 impeachments, e caminhando aí, né, por um terceiro impeachment que vem sendo pedido por parcela da sociedade. E aí a gente até entende, né, por que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, talvez não aceite esse pedido de impeachment. Por quê? Porque é mais conturbação se ele aceita esse pedido de impeachment, né? Então ele quer buscar que esse Estado vá se consolidando, esse modo democrático de viver, né? Mas tudo tem um limite, né? Até onde, né, vai chegar esse limite? Então, por isso que a gente percebe, se não é só falar, então, processo de impeachment todo governo teve, né? Aí o presidente da Câmara que vai tirar da gaveta ou não, né? Nós tivemos 2 processos que chegaram até o fim, né? Um foi até chamado de golpe, e lógico, né, se tiver um outro, a outra parcela da população vai chamar esse processo de golpe. Então, também, né? Então, são aí os meandros aí da democracia e do caminho que nosso país está seguindo, né?
né? Nós estamos aí, então, quando a gente fala lá de início do processo de formação do Estado, consolidação do Estado, nós temos já um Estado já consolidado, porém, nós não temos a democracia consolidada. Os períodos democráticos na história do Brasil são muito pouco, tá? Primeiro nós somos colônia, depois nós somos império, né? Aí tem a proclamação da República. Nós temos a primeira República, que vai de 89 a 30, né? Que era República, mas era pior do que o período regencial, né? E aí depois nós temos uma ditadura do Estado Novo, nós temos uma ditadura de Vargas. E aí quando volta a nova República, ela dura pouco também. E aí a gente já tem uma ditadura militar. Então os períodos de democracia no Brasil eles são bastante curtos. Então o povo brasileiro ainda está aprendendo a viver de forma democrática, né? Talvez é por esse aprendizado que a gente tenha escolhido tantos políticos ruins, né? A gente tem essa característica de não querer ter um administrador, uma pessoa culta, uma pessoa, e sim salvadores da pátria, né? Por isso que a gente tem talvez tantos políticos caricáticos, né? Que são motivos de grande piada, né? Se você for observar, não tem um que seja mais centrado, mais calmo, né? Todos são bastante caricatos, né? Por quê? Porque o povo brasileiro, em vez de buscar um administrador, uma pessoa para administrar o país, quer buscar um salvador da pátria. E é isso que acontece, né? Acaba escolhendo políticos caricatos, né? Mitos ou salvadores da pátria aí, né? E é isso que acontece. Então, espero que o Brasil aprenda a viver de forma democrática e saiba usar a sua democracia. Próxima aula a gente vai estudar sobre o Segundo Reinado, vai ser uma série de aulas sobre o Segundo Reinado, onde nós vamos entender um pouco mais do Estado brasileiro. O mais era isso, fique com Deus, cuide-se bem, e hoje mesmo a gente tem mais uma aula de geografia. Até lá então, tchau!